Olá, galera, boa tarde. Estamos aqui em mais uma conversa sobre projetos integradores. Na tarde de hoje eu estou com dois colegas. Primeiro, né, ladies first, estou com a Jo. A Jo é mineira, da equipe de Minas, é pedagoga lá de Nova Lima. E a Jo é fresquinha no Senai, entrou recentemente, está trazendo uma série de ideias inovadoras e vai partilhar conosco. Jo, obrigada pela presença e obrigada pelo seu tempo. Obrigada eu. E temos o nosso colega Nelson. O Nelson é um senaiano legítimo, paulistano, passou por uma longa carreira do Senai como instrutor, como coordenador, como técnico, e agora é especialista em educação lá do Departamento Nacional. Então, boa tarde também para você, Nelson. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. É um prazer. Então, nosso tema de hoje é soft skills. Eu tenho certeza que está todo mundo ouvindo essa expressão o tempo inteiro, né? Desenvolver soft skills, a importância das soft skills. E a primeira pergunta que eu faço é para o Nelson. Nelson, o que é soft skills? A metodologia do Senai, ela se refere a essas soft skills utilizando uma expressão em português que é totalmente equivalente, que é a socioemocional, né? A competência socioemocional, como o próprio nome já diz, refere-se à competência que a pessoa tem que ter para lidar com os relacionamentos, né? E, basicamente, tem a ver com a autoconhecimento, autorregulação, como também o tratamento, o relacionar-se com outras pessoas, mas não de um ponto de vista genérico, de um ponto de vista de relação no trabalho, né? Já que o trabalho é feito em equipe, é realizado em conjunto por pessoas que vêm de diferentes realidades, né? A necessidade da pessoa conseguir lidar bem com isso, de enfrentar os desafios, né? De poder utilizar o conhecimento técnico junto com seus colegas de trabalho para atingir uma meta, para alcançar um resultado esperado, para cumprir um prazo, tá? Isso tudo, a maneira como a pessoa vai colocar em uso as suas competências técnicas, isso tudo está nesse bolo dos soft skills, ou das socioemocionais. E, Jo, isso é novidade? Isso sempre existiu ou isso foi criado recentemente? Essas competências socioemocionais? Desde que um ser humano existe competência socioemocional, né? O termo, sim, o termo é um termo mais jovem. Quando a gente fala de jovem, a gente não está falando de 1 ano, 2 anos, às vezes a gente está falando aí de 10 anos, mas é um termo que começou a aparecer para nós. E competência socioemocional é um processo cognitivo, e para isso eu quero mostrar algo que eu sempre tenho mostrado. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Apareceu? Ainda não. Hard skills, soft skills. Ainda Vamos lá. não. Agora vai aparecer. Não, tá só o Nelson ainda. É. Deixa eu ver. Não. Peraí. Aconteceu um problema. Mas assim, eu vou falando e vou também contando a historinha. Eu acho que você cancelou a sua imagem, Jo. Peraí. Considerando que a gente pode ter janela, a tela inteira, eu tinha que achá-la aqui, não é? Exatamente. Você tem que reconectar a sua câmera. Bom. Vai chegar agora a imagem. Vamos lá. Isso. Desculpa. Bom. Pronto. Chegou a imagem da Jo novamente?
Chegou. Chegou? Isso. Chegou um cérebrozinho aí, né? Não, tá Ou a só minha você. carinha? Ah, não, pois é. Bom, então, vamos imaginar o que está por trás da minha face, né, dessa minha carinha. Está o nosso cérebro. E é lá que acontecem todos os processos cognitivos. Tanto o que forma o conhecimento técnico, que nesse caso seriam as hard skills, quanto os conhecimentos e as competências socioemocionais. Tudo acontece em um lugar só. E a tendência está sendo da gente dividir, tá? Está sendo da gente dividir pelo fato da gente trabalhar sempre o nome soft skills. E o que acontece? O cérebro existe, está conosco desde que somos Homo sapiens, da forma como a gente está vendo e conhecendo ele nesse momento. Então, respondendo, eu não sei se vai te contemplar, soft skills. O termo, o conceito é novo, mas o processo existe desde que nós existimos, tá? Posso pegar um gancho que a Jo falou? Na década de 50, estou falando de 1950 e pouco, tá? O Benjamin Bloom, que estava sistematizando os processos cognitivos, né? Ele tinha já especificado 3 domínios. Olha só como na época dele ele separou, como você tinha dito, Jo, como você acabou de falar. O domínio cognitivo do psicomotor, que é a parte de destreza e habilidade, né? E o domínio que ele chamou de afetivo, cujo nome é bem ruim de se caracterizar, o que a gente hoje caracteriza bem com as tais com as socioemocionais. Então, mas o que ele escrevia sobre esse domínio afetivo é que, embora seja aquilo que o professor mais quer, que o aluno tenha interesse, tenha predisposição, tenha dedicação àquele determinado tema, é aquilo que o professor tem mais dificuldade de trabalhar, porque lhe faltam, às vezes, instrumentos, ferramentas, técnicas, estratégias para isso, e que ele também tem mais dificuldade de avaliar se o aluno chega lá. Embora seja um processo tão importante ou que ocupa uma posição equivalente ao desenvolvimento de domínios cognitivos e também de habilidades psicomotoras, né? E hoje, com a chegada desse termo socioemocional, o que muitas escolas têm feito, principalmente no que se refere à educação básica, é acrescentar no contraturno algo extracurricular para desenvolver socioemocionais. E aí, de novo, a separação que você condena, que é condenável mesmo, porque dá a impressão de que é uma coisa à parte de todo o resto que a pessoa tem, quando, na verdade, se for considerado à parte, ele não é tão significativo, ele não impacta exatamente as outras relações cognitivas que a gente tem que ter com relação aos objetos de conhecimento. Sim. E por que é tão importante aprender isso, né? Por que começou a vir esse conceito agora? Por que está se falando tanto em competências socioemocionais? O que aconteceu que ficou tão importante? Você vai lá, Nelson? Sei que Olha, eu acho que a minha visão é a seguinte: a importância disto, né, é porque a vida ficou complexa. Então, o relacionamento com as pessoas por meio de, olha só, tecnologias de informática, né, relações complexas no mundo do trabalho, cargos. Hoje a gente não tem mais o empregado e o patrão. Hoje a gente tem fornecedor, tem o terceiro que trabalha junto, ele não tem vínculo empregatício, mas ele tem compromisso com o resultado do trabalho. A vida ficou mais complexa, então trabalhar competências socioemocionais vejo eu como uma exigência dos tempos modernos. Sim. E à medida que as relações foram se tornando complexas, e complexas porque existem muitas pessoas
de diferentes lugares. Hoje, por exemplo, eu estou aqui conseguindo conversar com o Nelson, paulistano, né? Hoje em Brasília, a Mônica, né? Poderia ter alguém aqui do Nordeste. E o que acontece? Isso é um entroncamento de crenças e de grau de sensibilidade. Então, isso começou a acontecer igual aquela história do porco-espinho. O espinho estava na neve, né? Tinha uma família, eles queriam ficar bem juntinhos. Só que, à medida que eles se aproximavam, eles se machucavam. E aí eles tinham que se afastar. Né? Eles tentavam de novo, se machucavam, precisavam se afastar, mas assim, doía a proximidade, mas eles precisavam dessa proximidade. E aí começou-se a ver, tanto no ambiente do trabalho quanto nas pesquisas acadêmicas, que faltava algo. E que os conhecimentos técnicos não se encerram em si, né? A pessoa precisa saber como ele utiliza o seu conhecimento técnico. Digamos que é o momento que ele pega o seu conhecimento técnico, né, nós, e a gente vai utilizar ele com um plus a mais, ou seja, com a ética, né, com o conhecimento de vida, com uma sensibilidade a mais. Então, é nesse momento que entra as competências socioemocionais. E aí, assim, é o que eu sempre estou reforçando. A gente não desvincula, porque o processo cognitivo que forma a competência técnica é o mesmo processo que forma a competência socioemocional. E como é que vocês relacionam projeto integrador e competência socioemocional? Como é que vocês explicam isso para um dos nossos professores, né, para um dos nossos docentes? Como é que vocês explicariam que competências e como é que eles veem isso nos alunos deles durante o desenvolvimento de um projeto integrador? Começa, Nelson? Posso sim, tá? Olha, eu vejo o projeto em geral, o projeto integrador de uma maneira específica, como sendo um campo muito interessante para trabalhar competências socioemocionais. Porque existe um demandante, tá? E esse demandante, ele não é da relação do cara que está fazendo o projeto. Esse demandante é um problema encontrado na indústria, é um cliente que está em busca de uma solução, é um usuário que quer um produto, é um chefe que quer um serviço. Então, existe um demandante que ele não faz parte do projeto, mas que ele é o camarada que precisa ser atendido. Então, a empatia com ele é muito importante. Se eu não tiver empatia com o demandante, tá? Pode aparecer aquela imagem ou aquele pensamento do tipo, tá bom assim. Não, peraí, tá? Se eu fosse o cara que me pediu, eu ficaria satisfeito com isso? Colocar-se no lugar do demandante, né? A empatia é algo que precisa ser trabalhado na cabeça do cara que vai desenvolver o projeto, por um aspecto. Esse projeto, por ser integrador, ele em si já é multidisciplinar. Então, significa que provavelmente não vai ter ali, fazendo o projeto integrador, apenas uma pessoa, porque é preciso de pessoas que tenham diferentes expertises e que têm que colocar suas expertises em conjunto para poder realizar o projeto que atende a demanda daquele primeiro solicitante. Esse trabalho em equipe, por serem pessoas diferentes, como a Jo explicou, com histórias diferentes, culturas diferentes, com locos diferentes, com origens diferentes, essas pessoas, para trabalhar juntos, elas não podem se espinhar, como no caso do porco-espinho, porque senão o projeto não sai. Então, tá aí mais alguma coisa de soft skills com relação à inteligência emocional e poder trabalhar em equipe, assumir liderança sem ser déspota, sem ser tirano, e poder trabalhar
debaixo de uma liderança, sem ser um pau-mandado, sendo uma pessoa ativa, com iniciativa, sem burlar a hierarquia, mas só precisa de uma resposta. E, no final, esse trabalho precisa ser apresentado. De que maneira? De maneira que ele possa ser demonstrado que ele tem as funcionalidades demandadas originalmente, tá? E, às vezes, até alguma coisa a mais do que foi pedido, que ultrapassa a expectativa do demandante. E isso, que é um ganho inesperado, precisa ser ressaltado, demonstrado, e às vezes até valorizado como sendo a invenção de quem construiu o projeto, do seu gênio inventivo, criativo e tudo mais. Então, no desenrolar de uma atividade extremamente técnica, que é conceber um projeto, registrá-lo, construir alguma coisa baseada nesse projeto, finalizar, testar e apresentar, entregar, tem muita socioemocional aí que qualquer falha inviabiliza e pode causar a não entrega, a não finalização do projeto. O que você acha, João? Então, te ouvindo falar, assim, eu entendo que o projeto integrador, o nome, né, já explica o projeto, né? Ele já explica, ele tem perfil de somativo. Uhum. Ele precisa da somatória desses vários processos sociais, emocionais e cognitivos, no aspecto cognitivo técnico. Então, isso é algo que o timing do Senai foi preciso para começar a trazer, né? Para trazer, né, de fato, essa estratégia, esse modelo, tá? Ele foi preciso, e também foi preciso no que sustenta o projeto, o que está por trás do projeto, qual que é a lógica, né? O que se quer com um projeto desse? Só dar uma resposta, né? Só dar uma resposta para a pessoa que demandou? Não, né? Existe alguém que está nesse processo e que, nesse caso, né, são os nossos alunos, que está em formação profissionalizante, está em formação profissional. Então, assim, o projeto, para mim, ele traz a lógica, né, traz uma lógica muito concreta e palpável, né, da formação que a gente pretende para os trabalhadores, né, para os alunos e futuros trabalhadores que nós formamos, traz a lógica de como a gente compartilha esse conhecimento e de como a gente amadurece e de como se torna robusto, né, o momento que a gente consegue trazer as diferenças, né, e dentro desse processo a gente vai parando e chega numa solução. E aí você me fez lembrar de uma coisa super interessante. Em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, nós temos um Museu de Artes e Ofícios. E é um lugar que eu fico maravilhada. Lá estão as peças assim da pré-indústria, e eu adoro ir lá e ficar olhando uma determinada peça e imaginar assim, qual o problema que esse cara teve para pensar um negócio assim, né? Será que ele pensou sozinho? Será que alguém veio e deu um palpite? Será que ele sabia matemática? Será que ele sabia física? Ou foi tudo intuitivo? Né? Mas, assim, sempre aparece nos instrumentos, nos artefatos que estão lá, sempre aparece uma solução. Tudo que está lá, para mim, é uma solução. Mas tem uma que me impressiona, gente, assim, que me impressiona demais. É uma cadeira aos moldes, e muito parecida com a cadeira do barbeiro, tá? Então, né, tem o pezinho, tem o encosto da cabeça, e alguém, não sei em que determinado momento, mediante a qual problema, alguém colocou nela uns instrumentos também para fazer tratamento dentário. E essas cadeiras ficavam no centro da cidade de Belo Horizonte. Então, você imagina uma cadeira, olha a solução, que, em princípio, servia para uma atividade, ela se tornou, né, uma cadeira, sei lá,
duplamente útil, né, para tratar dos dentes das pessoas. Então, eu olho para aquilo e falo assim, muitas pessoas, né, tiveram problemas, né, e trouxeram para aquele sujeito. Então, assim, eu fico assim, imaginando como que aconteceu aquilo tudo, quantas dores chegaram, né, quantos problemas chegaram até aquele sujeito, aquele trabalhador que, em um determinado momento, falou assim, quer saber, eu vou pôr um negócio aqui e vou arrancar o dente da pessoa no meio da rua. Então, eu trouxe isso meio que para ilustrar mesmo de como as coisas acontecem e de que, de que isso tudo está inerente a nós, né? Isso tudo nasceu com a gente, a capacidade de resolver problemas, a criatividade, a capacidade de trabalhar em grupo, a empatia, né, pelo outro, se colocar no lugar do outro. Então, isso é inerente a nós. Quando a gente traz para o projeto integrador, né, a gente está trazendo algo que não é novidade, é algo que faz parte, né, de nós, seres humanos que convivem socialmente. Você falou uma coisa muito interessante, Jo, que quando você vai nesse museu, você fala assim, olha, eu olho uma peça, eu olho se ela foi bem feita, eu olho o acabamento, eu imagino o que essa pessoa que fabricou sabe, ou seja, quais são os conhecimentos que ela tem, né? Quais são as competências que ela tem, nesse sentido, as hard skills, né? As competências técnicas que ela tem. Então, a gente tem uma maior facilidade ou uma maior experiência em avaliar essas competências, né? Sim. E como é que a gente faz para avaliar as competências socioemocionais? Como é que a gente sabe que o aluno desenvolveu essas competências ou não? Está falando, quando a gente fala do museu, a gente está falando de evidências, né? O que chegou ali, a gente já tem uma evidência materializada e de fácil compreensão. E aí, eu queria dizer que a gente tem que tirar da avaliação esse peso, tá? A gente tem que tirar da avaliação esse peso, a gente tem que trazer leveza para o processo. E, para mim, quando a gente considera na avaliação técnica, quando a gente traz a avaliação também da competência socioemocional, das soft skills, a gente consegue dar essa leveza, tá? Então, por exemplo, eu vou avaliar competência técnica. Ok, é uma avaliação quantificável, ela é, do ponto de vista dos algoritmos, a gente vai somando as notinhas, né? Ela é automatizada, é direta. Opa, eu acho que isso, talvez, né, alguém pode pensar, opa, mas é muito mais fácil. Porque, ao contrário, quando eu levo para esse processo de avaliação também a avaliação do soft skills, também a avaliação de competências, parece que eu afasto isso de mim e isso se torna algo intangível, né? Se você observar, meu marido é que diz isso, tá? Não sou eu. Software, de hardware. Hardware material, concreto, software é algo que está no intangível, talvez não é fácil da gente aprender, não é fácil da gente pegar a nossa caneta e falar assim, ele tem tantas notas, tantos scores para criatividade. Isso é que tem sido, para mim, o maior desafio no meu trabalho enquanto pedagogo, tá? Então, eu acho que o Senai tem uma estratégia fantástica, que são as situações de aprendizagem, tá? Elas são completas para a gente trazer e modelar o processo que a gente quer avaliar. Então, naquele momento que um instrutor, né, senta com seus alunos, traz um problema, né, ele traz esse problema, a partir desse problema começam-se a criar ideias, a criar elementos e né, colocar possibilidades. Naquele momento que ele começa a criar isso, né, e aí, para mim, é onde está o nosso pulo do gato. Nesse momento, ele também tem que colocar
como que ele vai evidenciar o aprimoramento ou o aprendizado desse aluno. Nós costumamos chamar de rúbricas, né? A gente, né? A gente sempre trata disso como uma rúbrica. E aí, assim, não tem nenhum elemento, né, fora do nosso mundo material que fale isso. Nós estamos avaliando, por exemplo, quero avaliar a habilidade de comunicação desse sujeito. Ele se expressa claramente? Ele não se expressa claramente? Aí eu consigo ver para onde que foi essa formação, né? Para onde que foi, como que foi, né, o meu desempenho na formação desse sujeito. E aí, eu até trouxe aqui alguns exemplos e que a gente tem usado muito no Senai, que é assim, por exemplo, eu preciso, lá na frente, ter, né, desenvolver no sujeito a capacidade de comunicação. Né? Eu preciso desenvolver. Tá, então, durante o processo, o que eu vou trabalhar? A habilidade de dialogar. Se eu trabalho a habilidade de dialogar, lá na frente eu vou entender se ele conseguiu, se ele alcançou essa habilidade. Por exemplo, ele precisa... eu preciso formar no sujeito, né, ensinar para o sujeito flexibilidade. E aí, o que eu vou ofertar? Eu vou ofertar sempre o mesmo espaço, sempre o mesmo local, e fazer com que ele sempre esteja na sua zona de conforto? Não. Eu vou ver como é que é a capacidade dele de se adaptar, e vou ali, sabe, mudando as pecinhas de lugar, e como é que eles se adaptam? Tá? Então, assim, trabalho em equipe. Como é que então, vou fazer um trabalho em dupla, em trio, grupos de 5. E aí eu acho que né? E aí a pessoa acha que trabalhou a capacidade de trabalhar em grupo. Não. Só o fato de fazer um grupinho não significa que a gente fez capacidade de trabalhar em grupo. A gente olha, é a capacidade de cooperar. Se ele cooperou, né? Então eu estou falando assim de elementos que estão aparecendo diariamente nos nossos planos, no momento ali do que eu tenho conversado inclusive com os instrutores, tá? Ética no trabalho, que é uma que a gente tem conversado muito, né? E assim, isso é uma demanda muito atual das empresas, né, de lugares de trabalho. E aí eu falo, como que é a capacidade, né? Como é que a capacidade não, mas esse sujeito, ele cumpriu as regras, que foi criada num grupo, e que todo mundo validou uma regra, lá no início nós vamos fazer assim, assado, né, o sujeito conseguiu cumprir essas regras de um grupo que pensou, ou ele extrapolou, tá? E aí a gente pode, né? Nesse momento a gente está perfeitamente trabalhando uma ética, tá? Atitude proativa, né? Ou, na verdade, proativa não, eu queria falar de atitude positiva, que eu acho que é um grande dano que a gente pode encontrar hoje nas instituições e onde tem pessoas trabalhando junto, onde tem, né, a questão da atitude positiva. Ele foca no quê? Sabe? Ele foca mais nos acertos? Então, isso aí é algo que toca a gente, né, e muito na questão do trabalho pedagógico e no trabalho do ensino, a questão de para onde que você olha no momento de avaliar e para onde que o aluno olha no momento dele se avaliar. Tá? Se ele foca no erro, ok, vamos usar o erro para a gente poder aprender. Erro é didático. Erro é importante, a gente entender o erro, saber onde errou e refazer. Isso, para mim, também é uma competência socioemocional. Mas
qual o sentimento que ele consegue espalhar ou dividir, compartilhar com as pessoas quando ele só foca no erro. É um sentimento bem diferente quando ele só foca na questão, né, dos acertos. Então, isso também é algo que a gente tem debatido muito e trabalhado no momento de sala de aula. E aí eu trouxe a situação de aprendizagem, porque é um instrumento que está próximo a nós, né? E que num projeto integrador, né? Que num projeto empregador tem o mesmo start, um problema, tá? Então, não sei se eu ilustrei bem, mas eu queria trazer um pouco dos elementos do dia a dia, tá? Obrigada, Jo. Bem, sim, Jo. E eu queria pegar na conversa da Jo, que ela tocou no ponto, que é o ponto do processo, né? A socioemocional ela é desenvolvida num processo e avaliada no processo também, né? E a gente enxerga essa socioemocional num processo. Aí, eu vou dar um exemplo. O professor de mecânica pede para o aluno usinar uma peça. E no final da aula, no final do dia, no final do período, o aluno entrega para o professor a peça usinada. O máximo que o professor vai ver naquela peça usinada são dimensões e adequação ao projeto. A maneira como o aluno se dedicou a chegar naquilo, se ele matou 3 peças antes de fazer aquela, né? Se ele fez sem considerar requisitos de segurança, sem considerar economia de energia, sem considerar o descarte dos resíduos no local adequado e o cuidado do meio ambiente, uma série de coisas que no meio do processo que representam o zelo com que ele faz a tarefa, tá? Se perdem quando só se mede a peça final. Tá? Então, a primeira coisa, né? A matriz de rubricas que a Jo citou é a ferramenta. Ela é citada na metodologia, tá? E será mais explicada quando a gente soltar o guia de avaliação. Esse guia está em de preparação, como se constrói uma matriz para colocar todos esses graus que a Jo falou a respeito da cooperação, da dedicação, da ética no trabalho, tudo isso colocado numa matriz que permita avaliar. A gente ainda vai explicitar isso num guia complementar à metodologia, um guia de personalização que está em produção. Mas isso daí se vê no processo, tá? Na peça final a gente não consegue. Tá? E aí eu vou contar um caso, é um exemplo que a gente passou muitas vezes quando eu trabalhava no Senai de São Paulo, avaliando os soldadores de tubo de etileno para distribuição de gás de rua. Se vazar o tubo de água, vai ter um problema. Agora, se vazar o gás de um tubo, vai ter uma explosão. Se vazar água, as pessoas ficam sem água para cozinhar, para tomar banho. Se vazar o gás, morre gente. Então, é uma coisa complicada, ela requer um cuidado muito grande e o cuidado está no processo. Tá? Então, uma das coisas que era exigido por norma é que quando o cara vai soldar 2 tubos, as faces que vão ficar em contato não podem ter rebarbas, porque rebarbas significa irregularidade, irregularidade significa um lugar onde não vai pegar a solda, onde não vai ter aderência. Como é que o cara percebe que não tem rebarba? Ele tem que passar a mão no tubo. Ah, tá. Tem que passar a mão no tubo. E a pessoa, o examinador ficava olhando, porque às vezes a pessoa simplesmente pegava o tubo debaixo do braço, enquanto carregava daqui para lá, passava a mão para ver se não tinha rebarba. E se não tinha, ele seguia para a próxima etapa. Esse momento era muito sutil. Às vezes a pessoa fazia essa verificação, mas fazia entre uma atividade e outra no processo. Então, o examinador tinha que estar de olho para poder verificar se o cara está tendo zelo no processo. E assim, com
tanta coisa, né? O cara, para escrever um programa, precisa ter zelo, porque ele tem que documentar cada instrução, ou cada função, ou cada bloco, para que depois possa se dar manutenção nesse software. A pessoa que costura uma peça de roupa tem que ter zelo, tá? Uhum. E aí, no avesso, para e regular o tamanho do ponto de acordo com a trama do tecido, tá? A pessoa que faz uma impressão offset tem que ter algum zelo com o processo. Essa preocupação, esse zelo pelo fazer bem feito, né? Esse zelo com a segurança dos colegas, esse zelo com o trabalho final, com o meio ambiente, tá? Com lidar com o seu colega, lidar com o fornecedor, lidar com o cliente, lidar com o terceirizado que trabalha ao seu lado, né? Poder manter um clima de harmonia, tá? As pessoas não precisam ser amigos e comer churrasco juntos no fim de semana, mas durante o seu horário de trabalho tem que haver harmonia, tem que haver, sim, congraçamento, tem que haver, assim, celebração de realizações. Tudo isso daí que a socioemocional traz, ela é vista no processo, e ela precisa ser vista no processo, tá? E a segunda coisa, que é para também tirar o peso, é que, embora a gente termine motor trifásico dentro daquela unidade curricular, tá? Trabalho em equipe não é sua responsabilidade, professor, sozinho, é de todos os professores do curso ao longo do inteiro. Então, ninguém precisa ficar em pânico de eu tenho que desenvolver todas as habilidades de colaboração em trabalhos em equipe. Isso aí vai ser feito ao longo do curso, porque, na verdade, vai continuar ao longo da vida. Então, preciso tirar esse peso de que as coisas estão todas nas costas de um docente com 40 alunos e que precisa acompanhar o desenvolvimento de tudo isso de uma vez, como se tudo dependesse dele. Pelo amor de Deus, não. Você está dando a sua contribuição para que o aluno perceba a importância desse colaborar no trabalho em equipe. Uhum. O professor vai dar um outro enfoque, um prosseguimento nesse desenvolvimento, porque a habilidade de se dar bem com os outros, de reconhecer as próprias fraquezas, de regular-se emocionalmente para evitar as explosões, de entender como é que a ética impacta cada parte do meu trabalho, de verificar que todo o meu trabalho ele resolve um problema que alguém tem, né, e que não precisa ter mais a partir daquilo que eu estou entregando. Então, todas essas competências socioemocionais, elas vão ser desenvolvidas ao longo do curso. O professor não precisa se sentir oprimido, tá, pela obrigação de resolver todos os problemas socioemocionais de todos os seus alunos. Até porque alguns deles extrapolam o trabalho cognitivo. Aí já é necessário pedir, de repente, ajuda do orientador educacional da escola, porque a dificuldade de um aluno de desenvolver alguma competência socioemocional pode ser além do processo cognitivo. Pode ser uma questão traumática, pode ser uma questão pregressa, algo que ele precisa realmente de um apoio externo. Sim. Legal. Oi. Eu queria só complementar isso que o Nelson falou, porque é algo que, na minha fala, eu não contemplei, mas, para mim, ela é básica, porque a gente dá instrumentos para o aluno para ele se autorregular. Tá? Então, essa é a lógica de quando a gente traz conhecimentos técnicos, conhecimentos socioemocionais. Ele está sendo instrumentalizado para isso, para ele se autorregular durante esse processo. Tá? Então, era só para trazer um pouco mais e reforçar essa ideia que eu acho que foi um pecado eu ter esquecido. A gente passou aqui já já estamos quase com 40 minutos. Não é possível. Você vai fazer parar a conversa. Na hora que esquentou. E aí eu queria pedir para vocês, nas palavras finais, eu queria, Jo,
que você dissesse algumas palavras para as suas colegas coordenadoras pedagógicas que estão nas outras muitas escolas do Senai, também auxiliando os professores a desenvolver competências socioemocionais, entre outras muitas atividades. Queria que você deixasse algumas palavras para elas. E, Nelson, apesar de você não estar mais como instrutor há alguns anos, eu gostaria que você exercesse esse espírito de empatia e encaminhasse também uma mensagem aos instrutores que estão, né, nas nossas escolas, desenvolvendo essas competências com os nossos alunos e que, às vezes, com dificuldade, né, com todos os percalços que vocês disseram, queria que você deixasse umas palavras para eles também. Tá. Vamos começar, Jo? Vamos. Bom, as minhas colegas e que às vezes encontram, né, com aquele instrutor falando assim, eu não sei fazer isso. O que eu quero dizer é que isso está inerente a nós. Tá? O instrutor está lá em sala de aula, ele está, né, de qualquer forma, formando junto com esses alunos competências socioemocionais, mesmo que ele não tenha ciência disso. Então, portanto, nós também temos competências socioemocionais e que a gente repassa para os nossos instrutores, né, para os instrutores que a gente, né, você viu, né, isso é um hábito, né, eu falo meus meninos e meus instrutores, eu preciso melhorar essa competência socioemocional, porque eu falo que tudo é meu, mas nós também temos, e o tempo todo a gente está formando, e aí o mais legal, e para mim a grande dica para isso, é a gente parar para refletir, tá? E, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que atender essa atribuição. Não, a gente tem que achar o momento de parar e refletir. Refletir o que eu tenho, né, de competência formada, né, o que eu tenho não formado, e aí não se deve chamar de incompetência, tá? Isso não existe para mim, né? Então, o que eu vou formar de competência, o que eu preciso para esse diálogo, né, e para essa conversa, e para essa formação junto ao instrutor, e do instrutor junto ao aluno, eu junto ao aluno e junto aos meus pares, né, da escola, que são também os gestores. Então, o momento de parar e refletir, ele é importante. E se a gente não fizer isso, nós vamos sempre fazer essa mesma fala, esse mesmo discurso de que eu não trabalho essa treinheira, não, porque eu não sei como fazer. Né? Então, a gente precisa parar e entender que isso tudo está no mesmo bolinho que a gente está fazendo e que a gente está ensinando competência socioemocional o tempo todo, tá? Acho que é isso. Obrigada, Jo. Professores, muitas escolas, principalmente da educação básica e da rede privada, tá, tratam as socioemocionais no contraturno, numa aula adicional, de forma extracurricularmente, e isso não é só no Brasil, no exterior também, que eu já vi grades de cursos no exterior, como se isso tivesse entrado depois e estando sendo ministrado à parte de ciências, de matemática, de português, de física, de química, de lógica, de biologia e de filosofia. Não funciona. Não funciona. Professor de eletricidade, quem tem que trabalhar iniciativa e criatividade é você. Tá? Professor de usinagem, quem tem que trabalhar as habilidades do trabalho em equipe é você. Professora de costura, quem tem que trabalhar autoconhecimento e autorregulação do comportamento é você. Professora de impressão offset, quem tem que trabalhar o relacionamento com os outros, tá? E a ética profissional é você. Tá? Porque todos esses comportamentos, eles só são comportamentos significativos porque eles estão integrados à prática profissional. Então, não é a função do outro professor, não é a função de um professor com formação exclusivamente na área de humanas que tem que ministrar isso. Tá? Então, aproveita
Via Senai de Educação Profissional, leia o tópico referente à prática pedagógica quando fala sobre isto, né? Fique atento aos guias que estão sendo publicados sobre ensinar, avaliar e planejar, para que você possa integrar o desenvolvimento das capacidades socioemocionais ao seu planejamento de situação de aprendizagem e à prática da sua aula, tá? O efeito é muito mais interessante, é mais duradouro, é mais significativo para o aluno, e isso daí vai causar efeitos na vida profissional desse rapaz, dessa moça, ao longo do resto da sua carreira profissional, tá? Por quê? Porque vai estar contextualizado. Tá? Então, embora a sua formação seja de engenharia, seja na ciência da computação, tá? Seja na moda, tá? O Senai está fornecendo algumas informações já que vai permitir a você que incorpore o trabalho das socioemocionais na sua aula. Tá? E é assim que vai funcionar. Tá? Não tem como a gente desconectar as coisas que funcionam, como a Jo já explicou, dentro do mesmo cérebro, dentro da mesma caixa de ressonância cognitiva. É ali que vai funcionar tudo junto, é ali que a gente vai trabalhar tudo isso junto. Nelson e Jo, eu agradeço muitíssimo vocês de novo pelo tempo, pela disposição, pelo bom papo. E o pessoal que está nos assistindo, aguardem, nós teremos, né, uma série aí de vídeos, né? Toda semana temos um vídeo novo. E até a próxima semana com mais um assunto dos nossos encontros e conversas sobre projetos integradores. Obrigada e até mais. Uma Tchau, honra. pessoal. Tchau.